Vamos pagar metade do salário. Mas emprestar o Diego Souza... Mas isso é um paliativo, porque você não tem 22 anos. Sim, para falar, não, aos 25 ele vai voltar aqui, bem. Ele já está numa outra fase da carreira. Então, nesse caso de dividir o salário, é só uma maneira de diminuir o tamanho do prejuízo, que já é grande. Então tem que se pensar muito, né? O torcedor pode pensar de uma outra forma. Vou me livrar desse cara, não quero saber, não quero ver ele por aqui e tal. Mas tem um outro lance no clube. O clube não pode só empilhar prejuízo. Sim. Ô Zé, vem cá. Você que tem o seu feeling aí com o futebol, pela experiência que você teve, você acha que o São Paulo começar essa história de liberar o Diego Souza, isso tem a ver com o próprio São Paulo mesmo ou já tem, já sabe... É lógico que já tem, né? É muito claro. O Cuca veio aqui não só para apresentação. Recolheu informações, isso aqui libera, isso aqui não fica, isso aqui vamos esperar. Se vier um clube pode soltar. Tá na cara. E os jogadores sabem. O Edu Afonso veio aqui, participou do nosso programa, acho que mas mais de uma vez, né? Falando exatamente isso, que o Mancini serviria exatamente como os olhos do Cuca ali para fazer exatamente esse trabalho, de limpar um pouco o elenco, enxugar, ver quem pode e quem não pode e pronto. E acho que já começou. Daqui a pouco eu não ficaria surpreso se tivesse um outro jogador a ser negociado. E eu se fosse o São Paulo, eu estou com o Calçade em não liberar de graça, mas assim, o São Paulo tem que estar bem ciente, bem... acho que bem, vamos dizer assim, entender que o Diego Souza chegou valorizado, mais ou menos, porque teve uma época que já pagou muito, menos valorizado. Teve uma época de seleção brasileira, como centroavante, inclusive até seu 9 no Palmeiras, que o próprio Cuca tentou e não conseguiu, aí depois foram buscar o Davidson e tal, aquelas coisas todas. Mas foi em 2017. O ano passado, quando ele foi contratado, já não era mais aquele, quando ele veio, quer dizer, não era mais aquele cara de seleção brasileira, era um cara questionável, mesmo no próprio esporte, era um cara que era um jogador que deixava o time mais lento, um time pesado, e aí nós vimos as dificuldades que o esporte teve para se manter dentro do nível do futebol nacional. Depois veio para o São Paulo, sinceramente, eu não vejo, não jogou aquilo que todos nós estávamos esperando. E nem, acho que a torcida do São Paulo, como o Calçade falou, acho que não vai liberar, mas não vai conseguir o dinheiro que pagou. Com certeza não vai conseguir o dinheiro que pagou. E aí eu liberaria, porque já tem, Você tem o Pablo ali nessa função, liberando você pode dar possibilidades de outros jogadores da base que estão surgindo, jogadores porque me parece que tem um salário um pouquinho gordo, vamos dizer assim, robusto e tal. Então você acaba economizando e jogadores, porque fatalmente a gente sabe, quando o Cuca chega, eu preciso disso. Em todos os clubes que ele passou nos últimos tempos no futebol brasileiro, ele pediu jogador. Ou se não, o menino da base e tal, ficou pouco tempo, não deu o retorno ainda que poderia dar, mas já se via que era uma joia e vendeu. O Diego Souza me parece que não deu o retorno técnico e, pelo visto, não dará o retorno financeiro, que o São Paulo nem pretendia tanto ser retorno financeiro com ele, até pela idade. No caso de jogadores da idade dele, você paga pelo desempenho. Isso. E o desempenho foi muito irregular, estou de acordo com o Zé, não foi à altura do que se imaginava, se esperava que fosse quando esse jogador chegou. Agora, essas coisas acontecem também. E a gente sempre tem comentado aqui as questões de incompatibilidade entre os jogadores que estão à disposição dos técnicos do São Paulo, desde o Aguirre, passando pelo Jardine, agora com o Mancini, ao final do Campeonato Paulista, se as coisas andarem bem, com o Cuca assumindo a posição. Eu não consigo entender uma decisão como essa sem levar primordialmente em conta a opinião do técnico.
a questão financeira tem que ser considerada, a questão econômica, né? O clube não pode... Deixa ele terminar o raciocínio, vai. Fica quieto aí, Zé Elias. Eu poderia só falar por mim, né? Isso seria melhor. Então, uma bela intervenção. Por você, que é o que me agrada, os outros falem por eles, né? Faz algum tempo já, quando era um rumor, certo? Boato, tem negociação, Fluminense com o Ganso, tá no Amiens, e aí, como é que vai ser e tal. E a gente falou aqui, mas o Fernando Diniz disse o quê a respeito disso? Demorou para a gente ter essa resposta, para conhecer qual era a opinião do Fernando Diniz a respeito do Ganso no time dele. E a resposta é até surpreendente, porque enquanto o Fluminense conversava com o Ganso sobre essa possibilidade, conversava com o Nenê também do São Paulo. E as pessoas diziam para o Fernando Diniz, isso é informação, não opinião, que era melhor ele escolher um. Porque tem todo o problema de capacidade de investimento do Fluminense, jogadores que teoricamente, né, fariam papéis semelhantes, escolhe um. E ele falava, não, tragam os dois, que eu dou um jeito. Sim. Ele dizia isso para todo mundo. Me deem os dois que eu dou um jeito. Porque, óbvio, ele está numa situação, só para... que ele precisa de, injeção técnica no elenco dele. Ele precisa de jogadores que sejam mais capazes. Então ele falou, por que eu vou falar, não, eu quero... Tragam os dois e eu dou um jeito. Então, ele participou de todas essas conversas, evidentemente. E a nossa opinião aqui era, não é possível que isso está acontecendo sem que o Fluminense tenha perguntado para o Fernando Diniz o que ele pensa. Sim. Então, também não é possível que isso esteja acontecendo sem que o São Paulo conheça a opinião do Cuca a respeito do Diego Souza. Mas eu não enxergo, desde já, algum problema. Também não. Né? Não vejo, até pelas características das equipes que o Cuca costuma montar, o fato dele ter... não conseguir encaixar o Diego Souza, você não vê problema? Eu não. Agora, tem outras 1000 circunstâncias, né? O aspecto do ambiente no São Paulo, que vem desde o ano passado. Mas aí não é só o Diego Souza, né? Não, a respeito de jogadores que falam mais alto, que comandam o vestiário, que tem uma liderança muito forte e tudo mais. Você vai mexer nisso? Né? Porque a decisão do São Paulo, como a gente falou aqui, foi trazer um técnico que não precisa ser apresentado a ninguém. Sobre como ele é, que futebol ele gosta, que tipo de time ele monta, como que essas equipes operam e como ele trabalha. Né? O Cuca chega e a reputação dele chega antes dele. Sim. Né? De ônibus, possivelmente entrando de frente. De ônibus, não. Sem fazer aquela voltinha. Entrando sempre para não ter problema com as superstições dele, que são coisas particulares dele, a gente respeita. E acha até legal, porque compõe um personagem do futebol que é importante e é um personagem legal. Mas né, a reputação dele já chegou. Tudo tem a ver com isso. A gente está pensando aqui na questão do treinador. E eu acho uma loucura se não foi conversado com o Cuca. Eu acho que tem o Cuca já nessa história. Eu também acho. Acho que tem. Eu acho que daqui para frente, William, depois dessa apresentação, e me parece que tem um auxiliar do Cuca que está no dia a dia lá. Já observando. Já está observando. É lógico que tem a liberdade. Senão o São Paulo não ouviria. Senão o São Paulo não chegar e falar, não, olha... Mas há também uma necessidade do clube, pelo que eu estava lendo, há uma necessidade do clube que, assim, precisa trazer uns 2, 3 reforços, precisa dar uma segurada nas despesas. Não é de segurar as despesas, que vai trazer 2, 3 reforços, não vai segurar, mas precisa dar aquela balanceada, sabe? Eu tiro daqui para jogar aqui. Você traz com custo na contratação. É um tipo de reforço. Porque não é só o Diego Souza, a gente tem um salário no São Paulo, pelo amor de Deus, não vou nem... Mas tem um salário no São Paulo ali vistoso e que não está rendendo. Tem, acho que não é só gente sabe, mas não vou citar aqui. Eu vejo assim, acho que o Cuca não viria sem poder ter alguma interferência sobre escolhas. Claríssimo. Cuca, é o seguinte, o elenco é esse, se vira. Vão aguardar que ele fique pronto e bem, então esse cara pode... Vem cá, mas... E ele não precisa ter um assistente dentro do São Paulo para saber que o São Paulo tem problemas na lateral direita e no meio de campo, no miolo do meio de campo.
Ele certamente, pelo menos de início está nítido. Tá bom, existem formas de negociar com o mercado e o Cuca. Cuca, olha, eu preciso disso e disso aqui. Não preciso nem chegar para dizer para vocês, porque não adianta ele chegar e lá pedir. Chega no final de abril e em maio ele fala assim, olha, em maio, junho eu estou com problema. Lateral direito. Ah, você esperou tudo isso. Você não viu isso antes. O mundo sabe. Então o São Paulo tem que agir. De que forma vai agir? Você também não pode pegar jogadores que custaram tão caro e jogar no mercado quando você também arrebenta com o seu produto, você não quer que o outro ofereça muita coisa nele. Se você já disse que o seu produto não presta. Então você tem que valorizar. Agora, ele vai ao mercado. Como ele vai, atrás de quem ele vai, ele pode ter jogadores e pode ter também redução de folha. Redução de folha é importante. Tem clubes que fizeram grandes contratações, eu diria, sem investir na compra de jogador. Jogadores que tiveram uma oportunidade no mercado e eles foram atrás. O São Paulo não. O São Paulo foi lá no Pablo, foi no Hernanes e bancou. Sim. Então ele gastou talvez o seu dinheiro com contratações, não muitas, mas que saíram bem. Seriam certeiras. A gente está falando de dois jogadores que, quando você contrata, você fala, maravilha, legal, pode trazer, você não contesta. E aí tem uma coisa que chama um contexto maior que chama equipe. Que é, eu tenho aqueles ali, mas eu tenho um rombo ali. E aí, como é que eu arrumo aquele rombo no time? Eu vou cobrar do cara que chegou para jogar no ataque e o problema da lateral direita, é isso? Ele que vai resolver? Não vai. Então, este movimento de chegada de Cuca, porque é o seguinte, tem a crise. A crise move montanhas, né? Porque você tem uma crise que eles tiveram que responder na quinta-feira de semana passada. Hoje. Tchau, Jardim. Foi o que eles fizeram. Perfeito. A partir daí, existe um novo São Paulo, que é um novo, com um interino e mais um treinador que vai chegar. Só que não é só o treinador e o interino que vão resolver isso. Olha, eu tô recebendo mensagens aqui de São Paulino. Eu duvido. Até eu duvido. A van. Sabe a van? O motorista da van? Tem, motorista. O motoca da van? Eu não sei, o motoca da van não se pronunciou aqui, mas eu acho que ele deve estar no pacotão. Ah, mas eu sei que o copiloto está... Dizendo, que eles estão totalmente o contrário da pesquisa. O São Paulo deve liberar Diego Souza? Na nossa enquete, 80% sim. Eu não sei se aí na enquete também tem adversários, tem tudo. Mas os São Paulinos que estão se manifestando aqui... Não, contra? Não deve. Nem ferrando. Nem ferrando. E por quê? Quais são os Não deram argumentos. Só coisa rápida. Nem ferrando. É fácil eu quero saber de vocês o seguinte, a gente está falando aqui da parte financeira. Pessoal, vem aqui que está falando, vem aqui. O cuidado para não desvalorizar o jogador, tudo isso bacana. Mas campo e bola do Diego Souza. Campo e bola do Diego Souza. Eu acho que não faz. Já deu o que tinha que dar, não dá mais? Você não pode, William. Quantos anos tem o Diego? 33? 33. Você não pode, com 33 anos, ter que ser chamado numa salinha com o diretor e com o treinador para falar assim, e aí, meu filho, você vai querer alguma coisa? Não pode, com todo respeito. Eu acho ele um ótimo jogador, tecnicamente um jogador sensacional, joga muito bem, mas assim, chega um determinado momento da sua carreira que você tem que saber da sua importância, você tem que saber da sua responsabilidade, você tem que saber o porquê que você foi contratado. Né? E não me parece que o Diego entendeu essa finalidade da contratação dele. O ano passado ele só não saiu porque o Aguirre teve uma conversa com o Aguirre. Já teve uma, né? Depois ele teve que... Aí ele começou a jogar. Não pode. O Zé está falando é o seguinte, chega um momento que você que chama seus companheiros para botar ordem, pela sua importância. E não aos 30 e pouco ser chamado como se fosse se tivesse 17 anos de idade e tivesse saído do juvenil, do júnior para o time de cima e o mais velho tivesse que enquadrar, falar, vem cá, meu, aqui é profissional. Agora, depende da visão do treinador. Tem treinadores assim que... isso é muito comum no futebol. O treinador não acredita naquele jogador, não gosta, não tem nada a ver com as ideias dele. Parece que o cara é um inútil. Sim. E aí eu não estou julgando a trajetória do Diego, que é importante. Estou falando assim... Você está falando do momento, São Paulo. Talvez um outro treinador, até mesmo, esse cara, eu vou dar um jeito. Não, mas a torcida quer pegar, eu vou dar um jeito nele. Deixa eu tentar. Então, assim, são treinadores, são maneiras de entender o jogo daquele jogador e aquilo que se projeta. O que você pensa do Diego Souza no São Paulo? Deu ou não deu? Não, ele foi assim, na minha visão, uma tremenda decepção. Porque ele teve um ou outro momento, mas bem raro,
Sim, então ele não jogou o que ele poderia. Agora, o Diego é um assunto denso, porque o Diego é o quê? Centroavante. Vamos voltar. Onde é que ele joga? Ele joga como centroavante lá ou ele joga atrás do centroavante? Seria para jogar atrás, mas quando ele foi contratado foi com aquela impressão do centroavante. Nós tivemos já... Lembra um período... E ficou essa questão semanas, quando ele foi contratado pelo São Paulo, semanas essa Mas você lembra, Calçade, mas aí vamos fazer uma projeção da carreira do Diego em termos dentro de campo. Ele começou como segundo volante. Segundo volante. Aí aos poucos não é para fazer a marcação, tal, não dá. Vamos jogar ele um pouquinho mais para o meio, passou a ser um camisa 10, vamos dizer assim, né, mais técnico e tal. E agora, no esporte que ele fez, joga lá como centroavante e volta sem ter a responsabilidade de marcar, ponto. Fica lá tal. Você foi no ponto. É isso. Sabe que dá a impressão disso? De uma carreira que eu quero cada vez menos comprometimento com a equipe, sim. Então eu vou mudando de função. Então você vai saindo daqui, porque aqui sua falta de compromisso vira gol, né, contra, então você sai de segundo, você vai para meia, você vai para centroavante, daqui a pouco tem o túnel. Próxima etapa, descer o túnel. Agora, isso é perigoso, porque para mim é a impressão que passa. Eu acho que além... Era uma coisa mais tranquila. Eu acho vai jogar de centroavante. Além disso, o que eu, assim, na minha visão, é que o futebol ele foi se transformando e foi evoluindo de uma forma muito rápida, intensa, dinamismo, participação e tal. E as características físicas do Diego, elas não evoluíram para se adaptar a esse futebol. A característica física do Diego, ele permaneceu com aquela lá atrás, que é o cara mais pesadão, mais técnico. Você chegou a sentir isso? Né? Isso aí que você falou muito. É legal. Digo, na tua carreira, porque muito. Você está dizendo o seguinte, durante um período que é curto, 10 anos, 12 anos, de 13, dependendo, sim, dependendo. Você está falando de uma mudança dentro da geração daquele cara em que ele joga, do período dele como jogador, de uma transformação do futebol, sim. E ele não foi capaz de entender a transformação do jogo durante a carreira dele e ele ficou meio perdido, é isso? É isso daí. Eu acredito que a questão da característica física do Diego fez com que ele se tornasse hoje um centroavante. Você não pode colocar o Diego como segundo meia, como um meia. Ou até mesmo como um camisa 10, que joga atrás na frente dos volantes para dar a distribuição de jogo do futebol. Hoje, com esse dinamismo que tem o futebol, com essa intensidade, ele não vai conseguir. Por isso que a gente vê muito Diego ao lado do centroavante e ele fazendo aquelas movimentações ali, servindo como referência. É a mudança do imaginando futebol, né? Aquele Palmeiras do Cuca, uma versão campeã brasileira. Então, mas aí, nesse caso, eu vejo até, por exemplo, o Carneiro na frente do Diego. Sim. Se você colocar 10 bolas para disputa, o Carneiro vai nas 11, vamos dizer assim. E sem a bola. O Diego vai nas 5. E sem a bola. Entendeu? E sem a bola também. O Carneiro dá carrinho boa. Porque aquele Palmeiras campeão brasileiro era um Palmeiras, como a gente mostrou aqui, cansou de mostrar até com o Data ESPN, com o Renato, era um Palmeiras sem a bola, ele... Marcava. Aí você imagina o Diego, a abordagem do Diego a partir do momento que sem a bola. Aí não encaixa mesmo no jogo do que pensa o Cuca, pelo menos deste trabalho recente. E vamos lembrar, o Cuca chegou no Santos, mais recente ainda. Primeiras entrevistas dele, quem que ele botou na berlinda para... O assunto Diego Souza. Vamos lá, Série A do Campeonato Brasileiro, porque o Sport está na Série B. Depois de muito tempo na Série A, para a Série B. E aí o Sport está tentando. Diego Souza já foi bem no Sport, bateu, foi para o Fluminense, aí no Fluminense pediu para sair, voltou para o Sport, aí vem para o São Paulo. Ele gosta de lá e o povo lá gosta dele, o pessoal do Sport gosta dele também, pode ser aquela coisa do lugar perfeito, a química perfeita. Sim, se sente bem. Né? Se sente bem e isso ajuda pra caramba.